Nós estamos de volta com o programa Igreja Hoje, no seu terceiro bloco, e conversando, batendo um papo aqui, no último programa que estamos a fazer sobre o tema da campanha da fraternidade. Já fizemos vários programas, então agora está na hora de encerrar para passarmos para outros eixos temáticos. E nós queremos, neste bloco, conversar um pouquinho sobre as ações, as propostas de ação, seja ação pessoal, seja ação comunitária ou eclesial. É bom sempre a gente recordar que a campanha da fraternidade é realizada sempre conforme aquele método ver, julgar e agir. Ou então, olhar a realidade com o olhar de discípulo, iluminá-la com a palavra de Deus e, a partir daí, tirar pistas concretas de ação para que não fique só numa discussão. E é sempre isso que a igreja tem feito desde 1964, quando a campanha tomou o âmbito nacional. Então, é uma riqueza da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, desde 64, todos os anos, lançando a campanha da fraternidade, que não é senão uma atualização do ensinamento social da igreja. Muito embora ainda haja alguns cristãos que a questionem, que a desestimulem, mas aquele cristão que está enraizado no Evangelho de Jesus, pelo contrário, falará sempre bem da campanha, motivará, empenhará todas as suas energias pela campanha. E por falar em ação pessoal, eu quero só lembrar aqui, muito brevemente, antes de passar a palavra para a Rita e para o Romero, de algumas ações que o texto base propõe, olha, do ponto de vista pessoal, partilhar muito ou do pouco que se tem com aqueles que mais necessitam, praticar a partilha na família, na escola, no trabalho, em qualquer lugar que você esteja, jejuar em atitude solidária com aqueles que pela miséria são obrigados ao jejum, converter o resultado do seu jejum e da sua penitência quaresmal também em alimento para quem precisa. A Rita até chegou a dar essa ênfase, né, Rita? E outras ações mais que o texto elenca, que talvez vocês gostariam de estar aí compartilhando. Me chamou muita atenção quando aqui coloca, né, essa questão da organização, conhecer a realidade das suas comunidades, da sua cidade, do seu estado, porque aqui vem o direcionamento para o município, para o estado, né, federal. Uma questão que coloca, né, são as hortas comunitárias que podem se organizar, né, até mesmo na questão dessas cestas vivas, até ajuda, né. Uma coisa que chama muita atenção aqui, em questão de município, é que nós, cristãos, ainda não nos envolvemos na questão dos conselhos. Então, tem conselho da saúde, do conselho da mulher, tem conselho do idoso, escolar, né? Então, aqui vem esse incentivo para quê? Para que nós possamos ir atrás dos direitos, né? E das políticas públicas. E aqui tem algo que chama atenção, que nós cristãos devemos nos envolver na política com esse olhar de o lugar melhor para a caridade, né? Nós temos ainda muito medo, né, de estar envolvido. E essa consciência do nosso voto, porque é o nosso voto que coloca o governo. E um governo tem que ser feito para o povo. Ele não pode ser um governo feito só para uma camada, para uma classe. Então, para o povo. E aqui vem essa questão, né, alimentação nas escolas, combater os lixões. Nós devemos também ajudar, separar o nosso lixo, né, o lixo reciclado do lixo úmido, porque o lixo reciclado, nós temos muitas famílias que estão ali, que trabalham com essa questão do lixo, é o seu salário, é o que ajuda. Então, assim, aqui tem muitas pistas para que nós possamos nos direcionar, né? E a questão da alimentação escolar, para que sejam alimentos mais saudáveis. Então, aí entra a agricultura familiar, tem a agricultura do MST, são coisas sem agrotóxico. Então, são coisas que são fáceis de serem realizados. Às vezes a gente enxerga muito longe, mas é algo que está tão perto da gente, né, Romério? Eu acho que o grande problema nosso, o documento de Aparecida, Rivelino, ele fala muito bem da necessidade da conversão pastoral. Isso. Quando você faz o processo da conversão pastoral e volta às conferências latino-americana e caribenha, né? Você vai pegar Medellín, Puebla, São Domingos e depois Aparecida, vai tratar justamente daquilo que nós precisamos voltar enquanto igreja. Comunidade de comunidades.
Isso aí são domingos que vai definir, né? Mas antes você pega Medellín, a ideia de células. Depois você vai ter Puebla com a ideia ali da comunidade, onde nascem as SEBs. Por que eu estou dizendo isso? Documento Porque 100. os grupos de reflexão, ele é justamente essa tentativa da comunidade se envolver enquanto localidade. Às vezes a gente fica pensando muito no macro. O que é o macro? É a situação em si de 33 milhões nos assusta. Mas eu não tenho que pensar nos 33 milhões, eu tenho que pensar naquele vizinho meu. Então, quando eu volto para a ideia dessa conversão pastoral, é para que eu possa assumir a realidade onde eu piso. Porque eu não posso transformar o mundo, mas eu posso transformar a minha realidade. Então, por exemplo, eu sei que tem uma família que ela está passando dificuldade, independente do que ela faz, porque às vezes a gente vai com o julgamento, mas não é essa a dinâmica de Jesus. Ou nós configuramos com Jesus, então, vamos dizer, não sou cristão, eu não consigo viver o cristianismo. Que eu acho que a gente tem que ser franco quanto a isso. Porque o Cristo nos pede para não julgar. Infelizmente, a condição de julgadores é muito humana e é muito presente em cada um de nós. Por isso que a gente até confessa, né? A gente julga muitas pessoas. Mas quer dizer, neste sistema de tomar conta, no sentido do meu lugar, de ter o sentimento de pertença, os grupos de reflexão faziam muito isso. Fazer as comunidades se interagir entre elas, ali naquele pequeno lugar, e elas conheciam toda a realidade. Então sabia que tinha uma família passando com algum problema, unia-se aqueles outros, cada um dava sacola de açúcar, outro de arroz, e ia lá, solucionava aquele problema. Sabia que alguém tinha um emprego, indicava para aquela pessoa trabalhar. Então, eu penso que essa campanha da fraternidade, ela não pode ficar só nesse tempo da quaresma. Porque o grande problema nosso é que todas as campanhas, a gente faz ela só no período quaresmal e depois acabou. É como se a situação tivesse solucionada. Portanto, já é a terceira vez que a temática da fome volta. Essa questão, gente, da fome não é algo que deveria voltar. Ela deveria ser algo que todos os dias, ao ler a Bíblia, ao comungar nas santas missas, a gente pudesse voltar e colocar o pé no chão e dizer, como está a minha realidade? Existe alguém passando fome? Então eu posso tentar solucionar aqueles problemas que estão em minha volta. Mas às vezes a gente fica olhando pela televisão e pensando, não dou conta de resolver, né, o problema do mundo. E de fato não consegue. Mas aquela situaçãozinha lá, o micro da sua comunidade, né, juntamente com os outros que ali residem, você consegue transformar muita coisa. Se tem um irmão com fome, a caridade não foi realizada. E até para recuperar esse sentido da Eucaristia compartilha, né, com isso. comunhão. Perfeito. Porque esse sentido tem ficado, às vezes, equidistante, né? Você percebe, Miguel, até as músicas, me desculpa os cantores das nossas capelas, é muito eu e Deus. É como se bastasse eu e Deus. Não, gente. A fé em Deus, ela requer um gesto concreto. É eu e Deus e os meus irmãos. Se eu não consigo pensar nesta dimensão, eu estou totalmente equivocado sobre questão de fé. A fé nos move. A fé não é um individualismo entre eu e Deus, é o nós. Como a Rita falou, né? O pão nosso de cada dia é nosso, não é pão meu. Né? Não é pai meu. Não é pai meu, é pai nosso, é de todos nós. Então, quando eu penso assim, pai, então ele é pai de todos nós, quer dizer então que aquele morador de situação de rua é meu irmão? É. Gente, eu estou deixando meu irmão assim, filho da minha mãe, filho do meu pai. Eu não tô, gente, eu com muito e ele ali? Não, eu tenho que pensar, opa, não é arrancar tudo também e ficar pobre como ele, mas é tentar fazer com que ele venha experimentar do banquete, né? Como o rico lá, o Lázaro, né? Venha cear comigo, né? Nunca que isso aconteceu. Morreu, um vai para o céu e outro fica no abismo, né? Quer dizer, o abismo, muitas das vezes, que nos separa é a indiferença. É olhar a situação do irmão e ser indiferente. Não, convide o irmão também para cear, fazer parte desse banquete. Porque se todos cearem aqui, vamos cear um dia, né, na paz eterna junto de Deus. No banquete celestial. No banquete celestial. E nós cristãos devemos conhecer mais as pastorais sociais. Verdade. E se interessar por elas. Isso. Né? Falar de pobreza, de misericórdia, não é falar de partido político, em nome de Jesus. Retire isso do seu coração. Né? Aproveita esse tempinho ainda da Semana Maior que está se aproximando para pedir ao Senhor, Senhor, tire isso do meu coração. Porque falar do pobre é falar daqueles que Jesus olhou com o coração com misericórdia. Vamos olhar com misericórdia. É o que eu peço. Pois é, diante dessa motivação,
Nós queremos agradecer muito a todos vocês que estão acompanhando o programa Igreja hoje. Nosso muitíssimo obrigado, Deus os abençoe. E quero agradecer muitíssimo também a presença da participação do Romério e da Rita mais uma vez, né? Como nós falamos no início, o Romério agora vem agregar ao nosso programa ainda mais qualidade para, digamos assim, fortalecer essa equipe formada por mim, Rita, Lúcia Aredes e Girley, e agora também juntamente com o Romério, né? Uma grande aquisição da TV Kefas. Deus abençoe, né? Muito obrigado, Romério, muito obrigado, Rita, pela presença e contribuição. Obrigada, Rivelino, obrigada, Romério. A você de casa, obrigada mais uma vez. E vamos manter em nós, a caridade não pode morrer em nós cristãos. Eu agradeço, né, pelo convite, a participação. Estou chegando agora, pretendo ficar, né, até quando Deus assim permitir. Agradeço o carinho, o Rivelino de sempre. O Rivelino foi meu professor, né, quanto aprendi com o senhor. Aqui na caminhada também com a Rita Baldin, meu muito obrigado. E a vocês, né, que estão nos assistindo, que Deus abençoe vocês. Viva intensamente esse restinho de quaresma, daqui a pouco a semana maior. Vamos colocar em ação aquilo que nós rezamos. Tchau, tchau. Tchau.